Fala, galerinha guerreira! Tudo bem com vocês? Como vocês estão sabendo, esse ano nós temos uma novidade na lista de leituras obrigatórias da UFVS. Temos 3, né? Mas uma delas é esse aqui, ó, Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Trata-se de uma obra em versos, né? Mas é uma narrativa que vai falar, obviamente, sobre a Inconfidência Mineira. O movimento Inconfidente que aconteceu em 1789. Nesse livro, a partir de uma pesquisa histórica, a Cecília Meirelles fala sobre várias nuances, vários acontecimentos que envolveram, né, esse movimento Inconfidente aí. Nesse movimento, quando estourou, né, a Inconfidência, houve a prisão de 12 pessoas. Figuras importantes da época, né, religiosos, poetas do arcadismo, né, praticamente todos os poetas do arcadismo acabaram presos ali. Dessas 12 pessoas que foram presas, apenas 2 morreram. Tá? Uma delas, o Cláudio Manuel da Costa, que morreu, em princípio, por suicídio. Ele teria cometido suicídio, pelo menos essa é a versão oficial. Tá? 10 dessas pessoas ficaram presas durante 3 anos, depois foram deportadas para colônias da África, para Portugal. E aí nós tivemos a figura do Tiradentes, que foi enforcado e esquartejado como grande exemplo de punição da metrópole aí, tá? Inclusive tem um quadro famoso, esse quadro aqui do Pedro Américo, cujo título é exatamente Tiradentes esquartejado, que deu uma imagem, né, meio heroicizada para Tiradentes, uma coisa até meio sacralizada para Tiradentes, que de certa forma, pelo menos essa parte heróica, a Cecília reforça na sua narrativa. Tá? Aquele que se sacrificou por todos, né, que não denunciou as pessoas e tal, enfim, uma coisa meio de herói mesmo. Como eu já falei para vocês em outras oportunidades, esse livro oferece muitas possibilidades de questões de interdisciplinaridade, né, com outras disciplinas, especialmente com história. E aí, você sabe que eu estou sempre trazendo isso para vocês, eu convidei um professor de história para falar um pouco especificamente da figura de Tiradentes, que é a figura central desse movimento aí. Certinho? Então, por favor, está aqui comigo professor Kaká, professor de história, você já conhece, ele já fez outras participações aqui, né? Que vai falar um pouco sobre Tiradentes, sobre a figura que aparece aqui. Ok? Com vocês, Kaká. É com você, dá seu recado aí. Obrigado, Altemir. Olá, tudo bem? Realmente, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é uma das figuras da história do Brasil assim, mais emblemáticas. E sobre ele e sua vida, paira assim, muita discussão. É um personagem um tanto controverso. Não havia assim, um perfil na figura do Tiradentes de participar de um movimento da elite mineira. Mas ele, quando preso no Rio de Janeiro, sem resistir à prisão, ele assina uma confissão dizendo-se líder desse movimento, qual parece que ele não tinha essa condição de liderança. É um bode expiatório da história, antes de mais nada. Executado por enforcamento e seguido esquartejamento no dia 21 de abril de 1792, em Praça Central do Rio de Janeiro. Ele participa desse movimento que pleiteava a independência de Minas e Rio de Portugal. Não era um movimento de emancipação onde se falava na independência do Brasil. Não havia Brasil ainda. Havia esse lugar chamado Brasil, mas esses movimentos separatistas ou emancipacionistas defendiam as independências locais. A construção de Brasil e do pertencimento ao Brasil, isto é, um brasileiro, só vai aparecer verdadeiramente depois da independência em 1822. Ora, essa figura de Tiradentes, tão emblemática e tão controversa, que povoou o imaginário de tanta gente, só vai aparecer com certa força 100 anos depois, aproximadamente, da sua existência ou da sua morte. Tá? 100 anos depois, vamos fazer uma conta, 1789, mais 100 anos, 1889, na época da proclamação da República.
É isso mesmo. Os republicanos criaram, assim, vários ícones de propaganda desse novo regime para que se aceite o novo regime que vem aí, a República. E, por sua vez, se aceite o golpe que tira o imperador, o velho imperador Dom Pedro II, do poder. Nesse conjunto de elementos de propaganda republicana, esses republicanos então usam a figura do Tiradentes, praticamente ele é ressuscitado nesse momento, já falo mais. Uma bandeira republicana é essa que nós conhecemos, Ordem e Progresso, além do próprio hino republicano. Se você quiser, vestibulando, aprofundar no assunto, que é extremamente intrigante, além dessa obra de Cecília Meirelles, eu sugiro a obra também de um historiador fantástico chamado José Murilo de Carvalho. O livro chama-se A Formação das Almas, Companhia das Letras. Bem, eu disse agora há pouco que Tiradentes foi praticamente ressuscitado na época da proclamação da República. Veja, por exemplo, a imagem, o quadro pintado pelo pintor Pedro Américo em 1893, logo depois da proclamação da República. E é uma imagem que traz algumas, vamos dizer assim, alguns detalhes importantes, como, por exemplo, a forca lembra a cruz. A própria imagem do Tiradentes, ela é representada aqui, né, naquela figura meio cabeludo, meio barbudo, que lembra, e é essa a intenção, viu? É uma intenção, lembra a figura de Jesus Cristo. Deixa eu fazer um pequeno parêntese para você, vestibulando. Essa imagem de Jesus Cristo, cabeludo barbudo, pele branca, olhos azuis, é uma imagem também criada, viu? É um Cristo europeu, tá? Consta que lá na época do Renascimento europeu já começa a surgir a imagem de Cristo europeu. A gente sabe muito bem, e não há menor ofensa a qualquer fé e crença, que o verdadeiro Jesus Cristo, ele era um judeu da Palestina. O fenótipo é outro. Mas ainda há outros pontos de contato, não só a cara de Tiradentes que lembra Cristo e a cruz nessa pintura de Pedro Américo, mas também a causa-morte, o sofrimento na morte. Ambos foram executados, Cristo e Tiradentes, em praça pública, para servir de exemplo. Isso é fundamental, isso é pedagógico, então, para os demais que assistem às execuções, Cristo e Tiradentes. E mais, foram executados por monarquias, sentenciados por monarquias. O Império Romano e a Rainha de Portugal, que sentenciou Tiradentes com pena de morte, a Dona Maria I, a louca. Portanto, se percebe que existe aí, então, uma construção do Tiradentes que faz uma crítica direta e um tanto ácida à monarquia, porque é uma figura criada para fazer a defesa da República, o novo regime. Mas morreram por causas extremamente nobres, altas, elevadas. Cristo morreu pelo Pai, pela caridade e bondade, pela sua fé, né? Tiradentes morreu porque acreditava numa independência de Minas e Rio, um regime republicano, tá? E ele assinou uma confissão dizendo-se líder desse movimento. Pronto, a gente até já coloca assim Tiradentes como uma figura de herói. Não herói do monumento do 21 de abril, celebrado a partir desse momento que o quadro do Pedro Américo, então, enfatiza em 1893. Tá? Olha, e por que a necessidade de construir uma figura heróica, martirizada de Tiradentes associado ao novo regime que está apenas iniciando a República? É para atrair os olhos e as atenções das massas, da população. Para trazer a República recém-proclamada, um golpe político-militar, para trazer tudo isso assim no chão do povo, para trazer isso algo mais deglutível, mais fácil de aceitação, né, para a população em geral. Claro que em outros momentos, como por exemplo na ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo, a partir de 1937 a 1945. Na ditadura do regime militar, 1964 a 1985. Nesses momentos de exceção, de ditaduras, é muito importante também venerar, enfatizar, glamourizar heróis.
heróis de conduta, heróis morais, heróis históricos. Mais uma vez, o 21 de abril e a figura do Tiradentes, que lembra Cristo, também acaba enaltecendo nesses períodos de ditaduras brasileiras. Mas não podemos esquecer que o Tiradentes era um homem do seu tempo, tipicamente um homem do século XVIII. Ele era militar quando então foi preso. Tinha a patente de alferes. Só para você ter uma ideia, vestibulando, alferes no século XVIII significa uma patente militar abaixo de tenente. Baixa patente. Não tinha perfil para fazer parte desse movimento da elite mineira. Mas não tem uma certeza absoluta, uma certeza de 100% de como que era a aparência do Tiradentes. Certamente cabeludo e barbudo não era. Há suspeitas muito razoáveis, muito interessantes, de que o verdadeiro Tiradentes ele era Joaquim José da Silva Xavier, moreno claro, rosto ovalado e não retangular, como do retrato aqui de Pedro Américo. Não é calvo, mas tinha entradas um pouco avantajadas. Iria tornar-se calvo um dia, quem sabe, não é? E certamente Tiradentes não tinha cabelos compridos e barbas. Sendo alferes, o regulamento militar, mesmo no século XVIII, era muito rígido, no máximo bigode. Tinha que raspar a barba, cortar o cabelo, estar asseado. Tentam derrubar essa tese, vejam só você, que tentativa em vão, hein? Dizendo que quando preso, ficou preso vários meses, o cabelo cresce, a barba cresce. Não no século XVIII. No século XVIII não era assim que funcionava. A lei era muito rígida e raspava o cabelo do preso. Era uma forma de identificar, uma forma de constrangimento, além de uma questão higiênica por conta dos piolhos que infestavam as cadeias do século XVIII aqui no Brasil. Era um homem do seu tempo. Essa é uma imagem construída com intenção para trazer a figura de Tiradentes associada à República e a uma aceitação popular. Mas eu vou encerrar então dizendo também uma frase de uma figura da literatura, Lima Barreto. Lima Barreto disse, quando da proclamação da República, a seguinte frase: o Brasil não tem povo, tem público. O Brasil não tem povo, tem público. Muito bem, gente. Olha, vem cá, não sai não. Gostaria de ter tido um professor assim, né? Com essa clareza. É impossível que vocês não tenham entendido, né, gente? Maravilhoso. Obrigado por essa participação. Eu que agradeço, Tênis. Tá? Prazer. De ter vindo aqui, né? Ter dado essa... E vamos falar mais. A gente tem mais coisa para falar aí. Tamo junto. Mesmo sobre o Romanceiro da Inconfidência. E tem outras obras. Certinho? Até a próxima aula.